Lúcia, Parada Angélica, esquecendo outro lugar aqui que eu não falei de Piabetá, adoro falar da minha região, né? Pra cima pra cima, esqueci aqui agora. Raiz da Serra, salve a tropa de lá. Não era uma tarefa fácil descer de lá também até o centro. E no centro o Flávio comprava relógio para vender, o Rick comprava água para vender, e daí para lá vocês conhecem a história, né? Um dia os nossos primeiros passos aconteceram, né, cara? Um dia era a gente dentro do busão, né? E por isso eu postei aquilo ali e falei, olha, cara, pode ser que hoje você vá assistir essa live de dentro de um ônibus lotado, de algum transporte público, de algum lugar nesse imenso Brasil. E pode ser que você acredite por toda a turbulência que o cerca do ambiente de um sétimo país mais desigual do mundo, pode ser que você já, na sua mente, já tenha sentenciado, né? Que é aquilo mesmo, que a vida é busão lotado, é pouco recurso, é comer o que dá, se tiver como comer, e é morar onde dá, etc. E a gente vai acreditando que é isso mesmo. E o que nós fizemos foi simplesmente falar, cara, tenho nada a perder de tentar sair dessa condição, porque perdido eu já tô aqui, né? Então não tenho nada a perder, tentar sair dessa lata de sardinha, deixa eu tentar melhorar a mim mesmo e cuidar das minhas emoções, principalmente para suportar esse caos, melhorar o ser humano que sou, melhorar minhas habilidades, porque se o ser humano que eu sou hoje é o mesmo que eu era no mês passado, então tá tudo certo com o resultado que eu tenho hoje. Deixa eu procurar algum produto, deixa eu tentar vender esse negócio, deixa eu aprender sobre essa tal de venda, pode ser que isso me conduza a outros lugares, a outras possibilidades. Deixa eu ler um pouco, né? Deixa eu me espelhar em quem conseguiu algum tipo de resultado, deixa eu me afastar de quem não quer crescer, deixa eu me afastar de lugares, de coisas que me afastam do meu extraordinário, e tentando lutar nossas lutas, deu no que deu. Então, você pode ser a pessoa que hoje está pensando que não dá para chegar onde nós chegamos. É difícil pra caramba, tá? Mas é muito difícil. Não é todo mundo que vai chegar, não é todo mundo que vai ter milhão, bilhão, não é todo mundo, não. É uma pequena parcela. E essa pequena parcela se dá porque é muito complexo. O nível de corte na pele que você tem que dar para alcançar resultados diferenciados, para alguns é muito cruel, né? Não compensa, etc. E a gente até respeita esse tipo de pensamento, apesar de que pensamos o contrário disso. Haja visto o lugar que conseguimos chegar, mas você não pode sentenciar o lugar que você está. Porque se você tratar como uma sentença o lugar que você se encontra hoje, se você tratar como uma sentença a sua condição de hoje, pode ser que você passe o restante dos seus dias aí, sendo que dá para dar alguns passos para além disso. Então, sou muito grato a Deus pelo meu resultado, automaticamente sou grato a Deus pelo resultado do Flávio, porque histórias de sucesso inspiram outras pessoas a querer caminhar nessa direção. E se hoje o lugar que ocupamos é uma espécie de farol para uma galera, e uma galera considerável, haja visto os milhões que nos acompanham, se hoje esse lugar serve como farol para alguém, aí já não tem mais a ver com aquilo que conquistamos para as nossas próprias vidas, né? E para aqueles que nos cercam, mas sim dos milhões que olha pra gente e fala, caraca, mano, é igual o Rick fala, não é simples, não é fácil, seria muito mentira falar que não é fácil, que seria fácil, mas dá pra chegar, porque esses caras chegaram lá, então deixa eu tentar aqui, eu não vou desistir. Mas você precisa olhar para esse ônibus lotado, por exemplo, e falar, cara, pro restante da vida eu não aceito. Aceito para hoje porque é o que dá para fazer hoje. É o transporte que eu tenho hoje, mas pro restante da vida eu não vou aceitar. Você precisa olhar pro tipo de casa que você mora e falar, cara, hoje eu aceito, sou grato a Deus por ter essa casa aqui, gratidão. Mas como sentença eu não aceito, eu quero coisas melhores que isso. Você precisa olhar pro nível de alimentação que você tem hoje, e se ajoelhar e agradecer a Deus por ter. Falar, olha, agradeço, é pouco, não é o que há de melhor no que tange a alimentação. Sou grato ao Senhor por ter alcançado isso aqui, mas eu não quero parar nesse nível de alimentação. Diz que tem coisa melhor do que isso, eu quero saber o que é, eu quero saber como que chega nesse lugar, etc. E para isso você precisa sair da mentalidade de mediocridade, da mentalidade de conformismo, na mentalidade de vítima, tem que sair de todas essas mentalidades para alcançar resultados extraordinários, porque o extraordinário é um negócio muito, muito sério e ele se afasta automaticamente de alguns tipos de mentalidade. Então
um cara que saiu da fome, igual eu. Vocês conhecem a minha história, não preciso repetir aqui. Mas se tem alguém aqui que está passando por aqui pela primeira vez, saiba que eu já não tive o que comer. E é muito triste a ideia de não ter o que comer, né? Porque a fome, eu já falei isso em outras lives, mas considerando que pode ter alguém aqui que não é frequente por aqui, uma conta de energia elétrica, você, pelo menos nos lugares onde eu fui criado, você deixa vencer 3, e aí você paga a terceira e deixa vencer mais uma, e paga, e fica naquela, vai empurrando com a barriga, que é como nós falamos, né? Uma conta de água, você faz a mesma coisa, e um aluguel você vai negociando, você vai migrando daqui para ali, vai trocando lugar, vai dando o seu jeito. Agora a fome, jogador, essa não espera não. Essa aí você fica o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia você está surtando já. Eu, particularmente, minha cabeça dói se eu ficar muito tempo sem comer. E eu já não tive o que comer. Imagina qual o tamanho da dor. Então sair dessa condição e chegar onde eu cheguei é porque eu não fui para o caos mental quando eu estava com o estômago vazio, né? Eu falava, cara, eu tô saudável, eu tô com o estômago vazio, mas eu tô saudável. Eu tenho que tentar, com a saúde que tem, buscar alguma coisa para que à tarde, pelo menos, ou amanhã, eu consiga estar com o estômago, no mínimo, forrado, né? Que é um termo que usamos nos lugares por onde eu fui criado. Forrar o estômago, seja lá com arroz, feijão, só com algo que com pouquíssima vitamina. Não tô falando no caso do arroz e feijão não, tá? Mas a gente comia o que dava para forrar o estômago e aí a mente entendia que tinha alguma coisa ali e o organismo dava um jeito de triturar aquilo, extrair vitamina, descartar o que não valia alguma coisa, mas a mente entendia que você tinha mastigado, que você tinha digerido alguma coisa e suportar por mais um dia, por mais 2 dias, por mais 3 dias. Só que com o tempo, a ampla maioria vai achando que é aquilo mesmo, cara. Então você vai ter o pior arroz e eu não sei a realidade de vocês, mas na realidade que eu fui criado, existe um negócio chamado arroz de terceira. Não sei se vocês conhecem esse termo. O que é arroz de terceira? Arroz... Não sei se o Brasil todo chama assim, mas no interior de Minas Gerais se chamava assim arroz de terceira, arroz de quarta, arroz de quinta. Arroz de quinta não é arroz de quinta-feira, não. Você chega no supermercado, que é assim que se chama no país, no Rio nós chamamos de mercado, não tem um termo super não. Aí tem o arroz, ou aquele arroz mais bonito, aquele arroz mais claro, aquele arroz que vem sem nenhum tipo de... Você pega 5 kg de arroz, são 5 kg de arroz puro. Os grãos vêm todos inteiros. Aí tem um arroz de segunda, que é um arroz que já tem a ampla maioria dos grãos são inteiros, mas já tem grãos ali partidos, já tem um pouco de resíduo no fundo da embalagem. Aí 5 kg de arroz já não são mais 5 quilos, já vem ali 4,950 kg, o restante ali vai se perder. Aí tem um arroz de terceira que tem menos grãos inteiros ainda, e aí por aí vai. Aí quando chega no arroz que nós comprávamos, cara, você tinha que pegar o arroz e em Minas nós chamávamos de catar o arroz. Então você pegava arroz e antes de você colocar na panela, você tinha que ficar catando, tirando impureza do arroz ali. Era muita coisa. Você comprava 5 kg de arroz e já perdia logo meio quilo de coisa que não era arroz que vinha ali no meio. Essa foi a realidade que eu fui criado, mas eu sou grato a essa realidade porque tinha época que eu não tinha aquele ali para comer, né? Então a gente tinha que se alimentar de outras coisas. E para alcançar hoje o que a gente tem. Então eu sou muito chato com comida, com água, essas coisas, porque eu conheço a dor. Mas eu não sentenciei, voltando aqui para o foco, eu dei um exemplo do arroz, eu não sentenciei a minha mente para aceitar que a minha condição, a minha história, a minha vida, a minha sentença era comer arroz de quinta, era comprar 5 quilos de arroz e perder meio quilo de impureza que vinha no meio daqueles 5 quilos de arroz. Eu não acreditei naquilo. E para mim não foi muito fácil a caminhada, porque foram 4 décadas dentre começar a entender que eu tinha que fazer para chegar. Na verdade, 4 décadas não, foram 3 décadas e 3 anos, porque eu comecei a vender com 7 anos e vocês foram me conhecer com 40, então foram 3 décadas, idade de Cristo, né, 33, onde eu, pela primeira vez eu falei, cara, quero comer carne, como que eu faço? Minha mãe me falou, eu fui plantar, cultivar, colher, vender, e aí eu vi que através da venda eu conseguia chegar na carne, conseguia chegar no quichute, na camisa nova, e aí eu fui vendo que essa tal de venda poderia dar alguma coisa, é claro que não era pensamento de milhão, só que aí eu fui tentando outras coisas, e aí eu fui trabalhando, melhorando a mim mesmo o tempo todo, até que cheguei até vocês. Mas sem sentenciar,
sem sentenciar minha condição como sendo uma condição inferior, como sendo uma mentalidade inferior. É claro que eu sabia, já percebi rápido que o mundo era desigual mesmo, era injusto mesmo, e aí, mas também não adiantava fazer disso um discurso, porque não ia resolver para mim. O tempo que eu tava, que o mundo é injusto, para você é fácil, para fulano é mais fácil, que nasceu e mexeu. O tempo que eu tava clamando disso, eu não tava lutando para melhorar minha condição, então não resolvi entrar para a bolha aqui, ficar nessa, que o mundo é injusto, que eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ninguém quer saber se eu sou negro, ninguém quer saber se eu nasci no interior do país, ninguém quer saber se eu tô com fome, ninguém tá nem aí pra isso não, a verdade era essa. Então se eu entrasse pra bolha da galera e ficava só falando isso, eu deixava de estar no ringue lutando pra tentar melhorar minha condição, entendeu? Então eu nunca fui desses discursos de ficar, o que, por que não, mano, eu ia melhorar a mim mesmo, e lutar e fazer a parada acontecer. De tanto melhorar a mim mesmo, cheguei nessa condição, e chegando nessa condição, vem essa foto minha com o Flávio aí, que prova que é possível chegar nessa condição, mesmo sendo difícil pra caramba chegar nessa condição. Então vocês têm que tentar chegar nessa condição. Quando a gente conta essas coisas, a gente conta isso com muita emoção, é claro que eu consigo controlar, porque passa filme na cabeça da gente. Imagina na minha cabeça. Quando o Flávio não nasceu dentro do caos, da miséria, né? O Flávio vem de um berço onde ele tinha condições mínimas para estar no ringue, né? Ele tinha uma alimentação, ele tinha pai e mãe ali que já tinha algum tipo de formação para colocar uma comida de qualidade na mesa. Ele tinha algumas condições que ele podia dar errado algumas coisas ali, que por pior que fosse o cenário, ele tinha para onde voltar com condições mínimas para tocar. Então ele estava bem à frente. Jabu, para quem não conhece o Rio de Janeiro, Jabu fica no extremo da Zona Oeste. A Zona Oeste aqui é composta, é a maior região da cidade, tá? Só comunidade, a Zona Oeste tem mais de 700, só para vocês terem uma noção. Então, a sua cidade tem 3, 4 favelas, porque aqui a gente não chama de favela, a não ser a favela da Rocinha, que é nome próprio, né? O restante é comunidade, complexo, aglomerado e por aí vai. Só na Zona Oeste são mais de 700 comunidades. E o Flávio nasceu nessa Zona Oeste, que também tem muito bairro, e um desses bairros chama Jabu, que fica próximo a uma quantidade de comunidades, Senador Camará, Bangu. Bangu também é uma região enorme, tá? Do extremo da Zona Oeste, e por ali tem Senador Camará, tem Vila Aliança, tem outras comunidades por ali. O Flávio nasceu ali nessa região, fora da comunidade, mas bem no entorno ali, estudando na mesma condição que os demais no início da sua jornada e tal. E eu nasci no interior do Brasil, né? No interior do Brasil, e sempre morei no pior do lugar onde eu passei. Então, quando eu nasci, eu morava no bairro mais distante da cidade, com menos recursos. Quando eu fui para os grandes centros, eu morava nas periferias dos grandes centros. E no pior da periferia, porque quando a gente fala que mora, sei lá, eu moro no Rio de Janeiro. Uma coisa é morar na condição que eu moro hoje, outra coisa é você conhecer o extremo disso aqui. Porque quando se fala que mora no Rio de Janeiro, todo mundo acredita que você mora ao lado do mar, né? Que você abre a janela e vê o mar. Hoje eu abro aqui, eu vejo o mar, ok. Mas quando eu cheguei aqui, meu parceiro, era 2 horas de transporte público. E é morar no Rio de Janeiro. Então as realidades aqui são bem diferentes, né? Então existe todo lugar que eu passei e morei no pior do lugar. E não fiz disso um discurso de coitado, não fiz disso um discurso de vítima, não fiz disso um discurso de sentença, muito pelo contrário. Ali eu falava, cara, eu vou sair dessa condição aqui. É claro que eu não pensava em alcançar o lugar que eu tô, não pensava em alcançar o lugar que eu tô, mas eu pensava em sair daquela condição e melhorar, nem que fosse um pouco. Não pensava em abrir a janela e ver o mar, não pensava nisso. Mas eu pensava em ir chegando para mais perto dessa parada. Eu não vim para curtir praia, acabei em trabalhar no mar. E aí deu no que deu minha história. Então você tem que entender, você precisa entender que o lugar que você está hoje não é uma sentença, seja lá qual for o lugar que você está hoje. Seja lá qual for o lugar que você ocupa hoje. Agora, você precisa melhorar a si próprio o tempo todo para alcançar condições melhores. Você tem que ter o comprometimento de melhorar a si próprio, por exemplo. E pode ser que você já jogou a toalha, pode ser que você já esteja de férias, pode ser que você já esteja relaxado, pode ser que você hoje vá correr no mar. E já tenha falado, não, já deu, quem fez, né? Que tem coisa que é tão medíocre, você vê, né? Que as pessoas falam com a boca tão cheia, quem fez. Pô, mas quando eu vejo as pessoas falar isso, eu fico tão preocupado. Mas enfim, é cada um com a sua mentalidade, dá pra mudar, mas pra uns é bonito falar isso. A pessoa até posta falando, quem fez, deixa eu curtir, ok. Só que você vive falando que não tem tempo pra melhorar a si próprio, né? Porque está trabalhando demais, e quando você entra num período de recesso, né, de férias,
de descanso, você acredita que quem fez, fez. Então, se você no tempo de trabalho não pode se preparar e quando não está trabalhando também não pode se preparar porque está divertindo, é porque você não trabalha com o que te traz alegria, que te faz sentir uma diversão. Aí você já jogou a toalha. Você vai pegar as 24 horas de hoje e foco zero. Zero, zero, zero. Na verdade, em alguns casos, menos zero. É pegar um dinheiro que nem existe ou que existindo poderia ser usado poderia ser melhor utilizado para ter alguns momentos que não se sustenta de pé depois do tal do 1º de janeiro, normalmente para mostrar para a gente que tem a mentalidade igual e que acham barato tudo isso, gosta, caraca, vocês estão vendo, fulano, Beltrano tá... adora. Normalmente se posta um status, um stories, depois fica olhando quem viu o que foi postado. É uma loucura isso, cara. Eu fico... fulano viu, Beltrano viu. Mas e aí não consegue melhorar a condição que tem. Acha mó surto a gente ficar falando essas coisas. O problema é que a gente fala essas coisas e continua alcançando resultado. A gente fala essas coisas e segue alcançando resultado. Porque num dia igual hoje, eu tô aqui fazendo live. Pode ser para alguns algo simples, mas não deixa de ser um cara que antes disso fez um post que levou um tempo, que para escrever, eu sou um cara muito calculista para escrever. A galera que trabalha comigo, principalmente a galera que participa do contexto de disponibilizar mais um livro, a galera fala, cara, você é muito calculista para escrever. A maneira que você escreve, a gente consegue entrar para a parada ali. Não é só ler um texto. Você consegue conduzir a mente da gente para um imaginário absurdo com aquilo que você escreve, com aquilo que você fala. Então, eu sou muito calculista. Eu levo um tempo para fazer uma legenda daquela. Faço rápido porque a quantidade de informações que eu consegui reunir nesse HD aqui, a quantidade de coisas que eu consegui descartar, facilita para que eu escreva. Mas eu sou muito calculista. Então eu levei ali, sei lá, uns 15 minutos entre escolher a foto, antes de escrever, definir o que eu ia escrever, porque eu sou assim, eu defino o que eu vou escrever antes de começar a escrever, e escrever. Então vai uns 15 minutos para fazer aquilo. Se você ligar na Buzz Editor e saber quanto custa uma hora minha, você vai entender que eu estou aqui investindo algumas dezenas de milhões de reais em uma galera que pode achar que isso aqui não muda em nada a vida deles, ou a mentalidade, ou a maneira deles pensar. Outros podem falar, cara, esse cara poderia estar agora curtindo outras coisas e tá aqui disponibilizando um conteúdo riquíssimo, porque eu sei que é rico, eu sei o quão fortes são as coisas que eu falo, eu sei o quão fácil é o entendimento das coisas que eu falo, porque eu nunca subi nesse salto de falar de uma maneira que a maioria não consegue entender. A minha linguagem ela é muito assertiva, muito correta no que se refere a português, mas ela é muito simples. Eu não começo a engrossar, colocar firula na fala para dificultar o entendimento da grande maioria. Então é muito simples entender as coisas que eu falo e isso é investimento. Então se você não entender que nós, mesmo tendo alcançado tanto, conseguimos continuar na condição de aprendiz, e que é justamente essa condição de estar aprendendo o tempo todo e estar repassando o tempo todo que nos possibilita resultados melhores do que nós já alcançamos. E que nos possibilita, da mesma maneira, retornar e refazer o percurso sem surtar. Sentindo a dor, é lógico. Se acontecer uma adversidade e eu tiver que refazer o percurso, vai doer, claro que vai doer. Mas a gente sabe o caminho das pedras. Nós sabemos fazer. Então, se você não entender que viver é isso, que não dá a ponto de curtir acima daquilo que você tem de fato condição, você mete os pés pelas mãos, acha aquela frase, quem fez, fez, e aí joga a toalha. É muito louco tudo isso, né? E será que essa galera tá pelo menos gostando do que eu tô falando? De vez ou outra eu fico assim, né? Será que a galera valida? Para saber o que vocês acham do conteúdo que por aqui disponibilizamos por mais um ano, né? Se vocês concordam, se essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio que vocês acreditam
ser viável para os planejamentos de vocês, se a gente serve como referência, continuamos servindo como referência a ponto de falar assim, cara, eu preciso ouvir esse cara todos os dias, porque esse cara, todas as vezes que eu ouço esse cara fala alguma coisa diferente, ou ele fala de maneira diferente, alguma coisa que ele já disse, e isso me torna maior o tempo todo, porque tem várias coisas que eu falo que são coisas diferentes, tem coisas que eu repito falando de outra maneira, porque o entendimento, quando é dito por outras vias, ele pode mudar a concepção da pessoa com relação àquilo, né? Então, eu preciso, esse cara serve como referência. Eu tô para você, poxa, mas as lives aqui, elas não são com comentário aberto, né? Elas são via pergunta. E normalmente, quando é com comentário aberto, a galera fica lendo comentário, falando comentário. E eu não, eu consigo pegar aqui 25 minutos e sair. E não parar, cara. Eu sou muito grato a Deus por ser assim, por ter essa mentalidade, mas aí a gente fica naquela, pô, será que a galera pensa do que a gente fala? Tem uma ordem específica para ler seus livros? Olha, se eu puder te indicar os meus livros em ordem específica, vou colocar os 3 aqui que estão em cima aqui. Ó. Você lê primeiro, pega a visão. Porque se você achar que a sua vida está péssima, se você achar que você teve problema, se você achar que a sua situação está caótica, lê isso aqui. Vê o que eu tive que passar até de 2018. Vê o que eu tive que passar. Não foca em vídeo da água para frente, não. Vê só o que eu tive que passar até 2018. Depois você lê essa aqui, ó. A favela venceu. Que como nós estamos num Brasil preconceituoso, tem gente que fala, não, cara, a favela não venceu, não. Eu não vou ler. Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. Para eu escrever isso e assinar, eu tenho que ter muito cuidado. Porque se você for avaliar em visões distorcidas, de fato tem muita coisa para vencer na favela. E coisa que inclusive nem tem a ver com o favelado. São vitórias que não dependem daquela gente, não. Agora, se você descer do preconceito e comprar esse livro aqui e ler e falar, peraí, gente, não é possível que o Rick, o cara que tem a consciência que o Rick tem, vai intitular um livro A Favela Venceu por causa da história dele. Não. Se você estiver achando que esse livro aqui tem alguma coisa a ver com a história do Rick, eu preciso te contar que se você não leu, que não tem nada. Tem nada aqui sobre a minha história. Ah, tem o último capítulo, que é o amor do meu pai pela minha mãe. O último capítulo desse livro. Fora isso, nada da minha história. Minha história tá aqui, ó. Aqui não tem nada de Rick, não. Então, se você resolver descer daí e ler esse livro aqui, você vai entender o que essa gente é capaz de fazer nascido em um lugar chamado favela. E quais são as vitórias que eu tô dizendo desse lugar. Então, lê esse primeiro e lê esse primeiro. Se você já tiver em um grau mais organizado, se você já tiver, não, cara, eu já sei que agora eu quero um negócio já mais parre, que eu já tô mais na pegada de ir para um outro patamar. Então, lê esse aqui. Escolha ser difícil. As 10 regras básicas de Rick Chess para você alcançar a história, segundo a minha concepção. Lê esse aqui. Então, leia esse, depois esse, depois esse. Bora, vai lá comentar, corre lá, deixa o seu comentário.